Pois bem, essa questão da teologia da prosperidade é uma coisa que existe já, né, há um tempo. Só que está acontecendo um fenômeno novo agora, que é a teologia da prosperidade sendo introduzida na Igreja Católica, né? Então você vê católicos replicando isso, católicos vivendo nesta aura, né, de teologia da prosperidade. Só que isto vem de duas formas diferentes, né? Existem dois tipos de teologia da prosperidade, digamos assim, que não é nem teologia da prosperidade o primeiro tipo, mas eu quero comentar porque está ao redor disso, né? Que é o elitismo, por si só, o elitismo da fé. Então, você vê aquela turminha, daquela bolha católica, né, no Instagram, no Twitter, etc., que todo mundo frequenta os mesmos lugares, né? Vai para lugares, eventos, vai para jantares caros, né? São aquelas pessoas que têm um filho por ano, né? É o homem que trabalha e é muito rico, e a esposa que cuida da casa e não precisa trabalhar porque o homem ele é bem sucedido, então ele traz tudo para casa e etc. E esta realidade perfeita, né? E muitos desses influenciadores ainda colocam que é uma coisa a ser almejada necessariamente, tá certo? É uma coisa importante, né? Você ter essas metas, inclusive financeiras, né? É um pensamento muito bom você falar, olha, eu não quero que a minha esposa trabalhe 5 dias na semana, 6 dias na semana, às vezes, uma carga horária pesada. É um pensamento muito positivo, né? É um desejo saudável, digamos assim. Agora, o único problema é que muitos influenciadores andam colocando isso como uma regra do que é ser católico. E que isso deve ser almejado por todas as pessoas, né? Ou melhor, não só almejado, como isso deve ser buscado a todos os custos, porque isso é ser católico, está sendo colocado lado a lado da fé. E, no geral, por que isso ocorre, né? Porque muitas pessoas que estão se convertendo agora pro cristianismo no geral, um cristianismo elitista, eu estou dizendo dos católicos, né, porque sim, mas esse cristianismo elitista, né, porque muitas pessoas que são muito ricas, elas andaram se convertendo, né. Eu posso dizer isso talvez melhor do que ninguém, porque eu, enfim, sou influenciador, né, sou educador financeiro, sou influenciador de finanças pessoais, etc. Então eu conheço muitas pessoas que produzem conteúdo de investimentos, economia, essas coisas, e muitos deles, assim, uma quantidade absurda, se converteram para o cristianismo. Alguns menos, né, uma pequena quantidade, mas alguns para o catolicismo e a maioria para correntes protestantes, né? Agora, qual que é a questão? Existe um problema com relação a isso, porque essas pessoas que têm um filho por ano, têm uma vida maravilhosa, rica, etc, etc, tudo perfeito, não é a realidade dos cristãos, no geral, da maioria dos cristãos, né? Tanto na base do cristianismo, quanto atualmente mesmo, né? Então você olha para a maioria dos cristãos hoje, não só no Brasil, como no mundo, eles não são ricos. O povão não é assim. Então você cria esta bolha e esta imagem do que é ser cristão, que muitas vezes o povão que está consumindo esse conteúdo acredita que precisa ser assim a qualquer custo. E que isso é cristianismo. O que é uma visão completamente equivocada, principalmente porque agora, chegando nisso que eu falei da base, olha para a base do cristianismo. Qual que é a base do cristianismo? Esse povo que vivia nas catacumbas, né? Isso era o catolicismo, que era perseguido por todo mundo. Então, o cristianismo ele sempre foi uma religião de martírio, né? De mortificação, não necessariamente de prosperidade. Aqui entra, né? Eu falei, esse é o primeiro ponto, no elitismo, e o segundo é a teologia da prosperidade. Qual que é a questão da teologia da prosperidade que eu acho importante de comentar? Bom, a teologia da prosperidade ela tem um início no movimento pentecostal, né? Então, pentecostal evangélico mesmo, né? Então você olha a base do movimento pentecostal, digamos aqui no Brasil, você tem aquelas igrejas, né, que são aquelas correntes que são mais clássicas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, elas ainda estão no núcleo do cristianismo no que diz respeito a Deus. Eu devo buscar uma vida de boas obras, eu devo me santificar, né? Porque eu devo buscar a Deus. Então, essas são as correntes mais clássicas do pentecostalismo. Depois, uma segunda corrente que veio, que, enfim, se propagou muito, é a corrente desse pensamento dos carismas, né? Então, falar em línguas, né? Esta coisa toda. E, por fim, é a questão da teologia da prosperidade, que não é mais focando em Deus e nem só nos carismas, mas
em quem recebe o carisma, então em nós, né? Então é um pensamento do tipo, eu vou fazer o bem, ou não necessariamente, mas eu vou fazer o bem, assim, na minha concepção de bem, não necessariamente na concepção de Deus do que é o bem, né? E eu vou receber algo em troca. Porque, na visão destas pessoas, o cristianismo, né, seguindo a religião correta do cristianismo, Deus vai te ajudar. E Deus vai te ajudar nesta vida. Então, nesta vida você vai ter gozo, nesta vida você vai ter alegria, nesta vida você vai ter dinheiro, você vai ter prosperidade, etc. O que nunca foi a realidade do cristianismo, né? Olhe para Jó, que perdeu os filhos, viveu uma vida assim, com tremendos problemas, etc. Mas por que ele aguentava tudo aquilo? Pelo mesmo motivo que os apóstolos aguentaram. E os apóstolos também tiveram problemas assim. Poxa, apóstolos que tiveram a pele arrancada enquanto estavam vivos. Apóstolos que tiveram a cabeça cortada. Apóstolos que foram crucificados de cabeça para baixo. Que felicidade material, quais bens materiais, que prosperidade é esta que os apóstolos tinham, né? Ser cristão, uma coisa que ficou com essa ideia de que você é cristão para obter prazer nesta vida, para obter bens materiais, para obter felicidade, né? O que nunca foi o caso. O que Jesus sempre nos mandou fazer é negar ao mundo. Então, negar esta vontade de prazeres mundanos. Isso não significa que nós seremos cátaros, né? A heresia cátara, né? Que, enfim, acabava reduzindo tudo que era físico a lixo, né? Evidente que não, né? A realidade é uma realidade física mesmo, então é evidente, nós não devemos viver uma vida propositalmente cheia de problemas. Não é isso que nós devemos buscar. Agora, nós não podemos ter esta visão de cristianismo, que o cristianismo, nós somos cristãos porque Deus vai nos ajudar, porque nós temos essa promessa de que as coisas vão ficar tudo bem aqui. Não é o caso. Não é o caso. Nós temos que ter a certeza de que nós passaremos por diversas dificuldades, ainda mais em um mundo que é secularizado, né? Então, em um mundo que negou a Deus no instante do pecado original, um mundo que negou a Deus no pensamento iluminista, que negou a Deus na Revolução Francesa e que vem negando a Deus constantemente. Então, em um mundo que é secularizado e que hoje ser cristão é motivo para piada, para chacota, para censura, etc, 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 por que você acha que você vai obter felicidade, prazer, etc, aqui, quando na verdade o provável é que você seja perseguido? Só que para Deus isso não tem problema, porque nós sabemos que a promessa de Cristo, quando ele fala que as portas do inferno não vão prevalecer, isso para a igreja, mas todas as promessas de Cristo de que tudo vai ficar bem, não é tudo vai ficar bem neste plano, né? Na nossa vida material. Tudo vai ficar bem porque nós estamos na religião correta. Então, independente do que nos aconteça nessa vida, no pós-vida nós teremos Ele. Olhemos, pois, o exemplo do jovem que chegou para Jesus dizendo que queria seguir ele, o jovem rico, né? E o que Jesus respondeu? Venda tudo, dê para os pobres e me siga, né? Que isso seria um exemplo de como seguir a ele, né? Eu peguei aqui um trecho do discurso 2 sobre o homem rico e Lázaro, né? Isso é no capítulo 6, é um discurso de São João Crisóstomo, um dos santos mais célebres da igreja. E eu vou ler para vocês. E olha isto. Ele dizendo: eu imploro que, acima de tudo, você se lembre constantemente de que não compartilhar nossas próprias riquezas com os pobres é um roubo dos pobres e privá-los de seu sustento. E que aquilo que possuímos não é somente nosso, mas também deles. Se nossas mentes estiverem dispostas de acordo com esta verdade, usaremos livremente todas as nossas posses. Alimentaremos Cristo enquanto tivermos fome e acumularemos grandes tesouros lá. Então, por que ele fala isso? Nós temos que ter em mente, antes de tudo, que sendo cristãos, nós não podemos ser individualistas. Então, estas pessoas que têm muito dinheiro, lógico, você pode ter uma saúde financeira muito grande, porque isso é bom, isso é uma coisa que as pessoas devem buscar. Agora, quando você ultrapassa um certo nível de abundância, sendo cristão, isso não é por si só, assim, bom.
porque você precisa compartilhar isto com os pobres. E isto não é porque eu estou falando isso porque eu sou comunista, né? Eu não estou falando isso porque eu sou da teologia da libertação, eu estou falando isso porque eu sou cristão. E nós sabemos, né, o que mais que Jesus queria de nós do que amar uns aos outros, ajudar os pobres, né, ter esta caridade dentro de nós. Olhem o exemplo de São Francisco, um dos maiores homens que já pisaram na Terra. Um ser humano de extrema humildade, que praticava a caridade. Então ele tinha pouco e ele dava este pouco para os outros. Significa que todos nós temos que ser assim? Evidentemente que não. Nós podemos e nós devemos buscar saúde financeira para nós, saúde material, porque senão também, como que nós vamos viver? Nós não temos que viver todos na miséria, né? A questão não é essa, mas por que nós não podemos tirar um pouco do que nós temos, já que nós temos um pouco, e dar para aquelas pessoas que não têm nada? Isso é ser cristão, afinal, né? Então, uma coisa que ficou esse pensamento é o seguinte: o capitalismo, ele ficou muito na mente das pessoas como esta coisa de direita, né? Então, o capitalismo ele ficou marcado como sendo algo de direita. E por algum motivo, o cristianismo ficou marcado como sendo uma coisa de direita. Certo? Qual que é o problema? Quando você pensa desse jeito, você reduz tudo a estes rótulos, direita e esquerda, você dá a entender de que são as mesmas coisas e que uma coisa que está dentro da direita concorda com a outra coisa que está dentro da direita. E fato é que, na minha opinião pelo menos, o capitalismo é melhor do que o comunismo. Ponto final. O capitalismo é melhor do que essas correntes marxistas de pensamento econômico e político, né? No entanto, devo dizer, e assim, me perdoe se você discorda de mim por algum motivo. Inclusive pode fazer um vídeo respondendo, mas fato é, o cristianismo, ele não é 100% amigo do capitalismo. Porque, evidentemente, no capitalismo, você tem essas desigualdades que são muito grandes, né? Então você olha, por exemplo, muitos países que são neoliberais, enfim, e eles têm níveis de pobreza, né? Eles têm níveis de desigualdade social, etc. E aí mesmo para os cristãos ficou esta ideia, já que eles são de direita, de que eles têm que apoiar tudo aquilo que é capitalista também. Então vamos atrás do nosso sustento. Quem não consegue ganhar dinheiro, vagabundo, não trabalha, etc., não precisa ajudar isso daí, porque é a meritocracia. Então, se essa pessoa não, ela recebe as coisas pelo mérito dela. Então, se ela não tem nada, é por culpa dela, a gente não tem que ajudar. Onde que isso é cristão? Ser cristão é ajudar as pessoas. Lemos agora, né, a questão, esse discurso de São João Crisóstomo sobre ajudar os outros. Por quê? Porque nós somos cristãos. Acima de tudo, nós não somos capitalistas, socialistas, comunistas, qualquer altruísta que seja, ou qualquer outra definição que se dê. Nós somos cristãos, e cristãos precisam ajudar uns aos outros. Quando São João Crisóstomo fala isso para as pessoas, ele não fala isso para qualquer um. Ele não fala isso para uma pessoa aleatória, ele fala isso para cristãos. Isso é uma coisa que nós cristãos deveríamos fazer. Em um mundo secularizado, as pessoas não fazem. Não é por isso que nós vamos deixar de fazer. Nós devemos fazer aquilo que é certo, independente de que rumo o mundo está indo, né? Jesus falou que neste mundo nós encontraríamos problemas, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Ele diz, né? Só que o único problema é que essas pessoas da teologia da prosperidade acreditam que com este eu venci o mundo aqui mesmo, né? Só que ele também diz, o meu reino não é deste mundo. É por isso que Jesus nasceu pobre. Não nasceu paupérrimo, mas nasceu pobre, né? Porque o reino dele não é neste mundo, não é deste mundo. E nós cristãos não devemos buscar a felicidade plena neste mundo. Nós devemos sim buscar prazeres, etc. A gente não tem que viver uma vida de desgraça, né? Evidentemente, eu não quero que essa seja a impressão que eu causo falando dessas coisas aqui, porque evidentemente que não é verdade, mas nós devemos buscar a felicidade plena na próxima vida, né? Então, nunca foi um discurso cristão a teologia da prosperidade. Nunca foi verdadeiramente católico, evangélico, o que quer que seja, essa ideia de seja cristão e você será recompensado.
Não. Ser cristão em um mundo secularizado é plenamente contrário. Seja cristão e você vai ser martirizado, você vai ser caçado, você vai ser censurado, você enfrentará diversos problemas. Mas você não se preocupará porque ele venceu o mundo. E mais uma vez, quando ele diz que venceu o mundo, ele não venceu o mundo aqui, ele venceu o mundo no pós-vida. Ou melhor, na vida eterna. Né? Então, é uma coisa que precisa, assim, tanto os evangélicos, né, dessa nova onda de pentecostalismo, eles precisam abandonar este pensamento da teologia da prosperidade, evidentemente, mas nós católicos mais ainda. Por que nós católicos mais ainda? Porque no cerne do protestantismo está por si só um pensamento capitalista, né? Como bem nos mostra Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Então, assim, no cerne do protestantismo está um pensamento capitalista por si só, isso é fato, né? E junto com isso está a república e etc, etc, porque evidentemente que o iluminismo ele é muito capitalista, né? Tanto os pensadores que eles eram muito liberais, então Adam Smith, John Locke, eles eram plenamente liberais, e num geral esse pensamento iluminista ele foi completamente influenciado pelo pensamento protestante. Então, e que derivou, né, esses iluministas eles eram por si só burgueses. Então, dali vieram os grandes empresários, etc, etc. Por si só veio o capitalismo. Então, o capitalismo ele está muito ligado ao protestantismo, né? Então, já está no cerne do protestantismo esse pensamento de riqueza, esse pensamento quase individualista, né? Mas não deve estar em nós católicos esse pensamento, né? E a gente percebe que os pensamentos protestantes eles vêm entrando na igreja por si só. Então, até aquilo que era um pouco mais clássico dentro do protestantismo, né? A sola escritura. Hoje em dia você conhece vários católicos que falam, não, o Papa falou tal coisa. Né? Ou então a tradição diz isso e fala, mas cadê? Onde é que está na Bíblia isso? Isso não é católico, né? Nós não somos protestantes, a gente não tem que pensar assim, né? Mas é uma coisa que nós vemos católicos fazendo, porque o pensamento católico está sendo influenciado pelo protestantismo. Outro exemplo disso é a própria questão, ainda nos pensamentos clássicos, é a sola fide. Meu Deus do céu, em grupo de jovens, eu falo isso porque eu sou jovem, eu conheço grupos de jovens de igrejas, de paróquias, etc. Vai em grupo de jovens e você vai ver um bando de jovens agindo como se a sola fide fosse uma verdade, como se a salvação viesse somente pela fé e não pelas obras, coisas que nós católicos não acreditamos. Então, não é só pela fé que nós somos salvos, mas se você pergunta não só para um jovem, mas para qualquer católico, a maioria dos católicos hoje em dia, eles vão te falar assim, não, mas eu faço isso, eu vivo uma vida sexual desregrada, eu fico com várias pessoas, às vezes casos também, não só de ficar com pessoas que por si só já seria um pecado, mas ficar do ponto de vista homossexual também. E ou não só questão de vida sexual desregrada, mas enfim, vários outros pecados. Ele fala, não, mas eu acredito em Deus. Mas peraí, nós não acreditamos na sola fide, né? Nós devemos buscar a santidade. Então esse também não é um pensamento católico. E aí, eu estava comentando essa questão do pentecostalismo, né? Então, esse pensamento mais clássico protestante nós já encontramos na igreja. Eu falei da segunda onda do pentecostalismo, né? Esses carismas, né? Etc. Coisa que também já é encontrada na igreja muito grande. Esse dom de línguas, essas coisas assim. Sobretudo na renovação carismática católica. E agora, essa questão da teologia da prosperidade, que é um pensamento por si só protestante, né? E que vem entrando na cabeça dos católicos. Estava conversando com um amigo meu um tempo atrás e eu falei isso. O catolicismo, mesmo no Brasil, já não é a religião principal faz muito tempo. Inclusive, o catolicismo protestante é muito maior do que o catolicismo católico, hoje em dia. Isso foi uma coisa que nós observamos, né, que vem crescendo faz um tempo. Existem diversos motivos para isso. O Concílio Vaticano II teve uma demonstração desse pensamento protestante sendo introduzido na igreja. Mas como um todo, nós observamos isso. Esse pensamento protestante está entrando na igreja. E nós não podemos aceitar isto. Sobretudo nesse quesito, quando nós
paramos muitas vezes de ajudar os pobres e agir com caridade com eles, em nome dessa teologia da prosperidade, achando que tudo vai ser uma maravilha. Porque nesta busca desenfreada de prazer aqui na Terra, nós somos levados aos pecados. Tanto ao pecado desta abundância financeira, que evidentemente se você é absurdamente rico e você não ajuda ninguém, você não tem um espírito de caridade. Então isso por si só é um pecado, né? Mas também essa questão deste prazer, né, essa felicidade a qualquer custo, porque eu sou cristão, eu vou ser feliz, né? Você acaba indo em prazeres sexuais desordenados e muitos outros pecados. Então não é isso que nós devemos buscar. Nós somos cristãos e nós devemos aceitar que ser cristão é sofrer, né? Sofrer com prazer, porque nós estamos sofrendo por Cristo, né? Veja todos os apóstolos, né? Com exceção de João, que não foi martirizado, mas foi preso, todos os outros foram martirizados de formas dolorosíssimas. Não só eles, como muitos outros cristãos, não só os apóstolos, né? Santa Ágata, que teve os olhos arrancados. Não, Santa Ágata foi quem teve os seios arrancados, eu acho, por alicates. Outra santa que eu confundi agora com Santa Ágata, não lembro o nome agora, teve os olhos arrancados. Meu Deus do céu! E nós queremos todo tipo de prazer aqui na Terra, né? A vida de Jesus Cristo foi uma vida só de sofrimento e martírio, e nós queremos apenas prazer. Nós não podemos ser assim, né? Nenhum de nós cristãos podemos ser assim, mas sobretudo nós católicos nós devemos dar o exemplo, né? Então, é isto. Era mais um bate-papo que eu queria ter com vocês sobre isso, porque é uma coisa que eu venho vendo na internet e que é muito prejudicial, muitíssimo prejudicial. Porque as pessoas tendem a ir por um caminho de pecado. E as pessoas tendem a ir por pecados por muitos motivos, né? Como eu comentei, a questão da vida sexual desordenada, esta abundância com falta de caridade, mas também um pecado porque ocorre uma paganização do cristianismo. Você percebe? Por que uma paganização do cristianismo? Porque o próprio cristianismo, e eu não falo isso criticando, né, a Umbanda, etc. Não falo de forma alguma, só estou falando que, né, é uma associação. Você quase se transforma nisso, você vai lá e dá um despacho. Você dá um dinheiro no dízimo, ou você pratica alguma boa ação, ou você simplesmente é cristão para obter recompensas. Isso não é um pensamento cristão, isso é um pensamento pagão. Então ocorre uma paganização do cristianismo nessa ideia de que você é cristão para obter coisas. Você dá dinheiro para obter coisas, né? Porque as religiões pagãs no geral são isto, né? São pactos que você faz para obter algum benefício terrestre à custa da sua alma. Nós não podemos ser assim. O que nós cristãos sabemos é que nós podemos negar tudo que é terrestre, desde que nós ganhemos a vida eterna, desde que nós estejamos com este aqui, ó, para sempre. Significa que nós precisamos abrir mão de tudo que nós temos? Materialmente? Não, nós não somos cátaros, isso é uma heresia. Mas, se for preciso, sim, se for preciso, nós abrimos mão de nossos objetos, de nossa prosperidade, de nossa vida, inclusive, para irmos para o céu. E isso é o pensamento cristão, não o inverso disso, né? Enfim, já falei muito sobre isso, senão eu vou ficar repetitivo aqui. No geral é isso, queria comentar com vocês porque eu acredito que é muito perigoso esse caminho que todos os cristãos, mas sobretudo alguns católicos agora andam indo, e isso não é um pensamento cristão, não é um pensamento católico, tá certo? Sem mais delongas, este foi o vídeo.